Programa livre para todos os públicos. Oi, sou eu, só que mais magro. Você está assistindo Conexão Empresarial com Roberto Fuli, perdi 28 quilos. E para comemorar isso, nós vamos ouvir agora um blues, tá vendo, ó? Seguindo a bateria, se eu tiver descompassado, o erro é do Luciano Huck. E nesse ritmo de alegria, de descontração, nós estamos recebendo aqui o João Paulo, que na verdade todo mundo conhece por... Cotinha, seja bem-vindo ao Conexão Empresarial. Muito obrigado, Cotinha. Eu que agradeço. Cotinha, nós vamos contar um pouco da sua história, que eu acho que a sua história é bem inusitada, né? Eu acho que a grande maioria das pessoas não sabem que você, na verdade, é um economista. Sim, você é um homem de números, não é isso? Sim, com certeza. Os números estão sempre presentes na minha cabeça, calculando sem parar eternamente. Não é? Então nós hoje não vamos falar nada do Trindade, do bar, nós vamos falar sobre macroeconomia. Deixa eu falar com você, está concordando com essa queda dos juros? Está certa, Dilma? Sim, está certo, ela está pressionando os bancos. Mas não vai gerar inflação, não? Se a gente tiver a capacidade produtiva, não. Essa é a grande questão que a gente não sabe se a gente vai ter. Mas nós não vamos conversar sobre isso, não. Nós vamos conversar sobre um economista que virou empresário da noite. Você tem 1 ano e meio, você está com o bar Trindade. Você falou comigo que é um botecão chique. Como é que é isso? Não é um botecão chique, não. Não jogue palavras na minha boca. Não, é um barzinho light, relax, onde você não tem poluição visual, não tem poluição sonora das ruas aqui de baixo. É um barzinho onde você vai e ninguém sabe que você está por lá. A não ser os próprios clientes e nós, mas assim, você não fica exposto. Não é como se fosse um aquário onde todo mundo está te vendo, não passa muito carro. Até porque não tem jeito de passar carro na sua rua, né? Não tem não, tá tudo emburacado. Na verdade a gente tá vendo assim, tem um sítio arqueológico lá, né? Tem um ano que eles estão procurando. É dinossauro? O que é que eles estão procurando? Não, rapaz, na verdade é alguma coisa mais aquática, né? Que fica embaixo da rede pluvial explodindo as manilhas. Porque eu achei também que poderia estar procurando um túnel de metrô, não é? Poderia ser. Não é? Mas olha só, aí você, como é que você fez isso, cara? Porque eu estava vendo a sua história, você queria trabalhar em cruzeiro marítimo, conhecer o mundo, cruzeiro, quase que você entrou naquela Costa Concórdia lá, né? Da Itália, e você ia ficar lá no meio das gregas, das italianas, não seria de todo ruim, não. Não é verdade. Mas como é que é isso, cara? Você fez economia, resolveu que ia querer conhecer o mundo, foi para Irlanda, conheceu os duendes e voltou. Conta um pouquinho dessa história do Cotinha. Bom, como eu tinha acabado de formar em economia, vim para Caratinga. Aí cheguei em Caratinga, eu não consegui uma veia dentro do mercado. Onde? Formei na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Bom, lá... E aí eu fiquei um tempo em Belo Horizonte, também lá não conseguia nada, não me adaptava, porque a minha faculdade, a diferença dela para algumas outras faculdades é que a inclinação dela é mais para o meio político, e não para maximização do lucro, essas coisas. Então, quando eu vim para cá, eu tendenciava mais a ir para a área pública, mas como eu não conseguia um encaixe ali, eu acabei indo para a Europa. Quem não tem um caminho vai buscar conhecimentos, cultura, essas coisas. Aí você foi para a Irlanda, voltou, você estava se preparando para poder embarcar e conhecer o mundo aí, trabalhando em navios de cruzeiro. Te deu um estalo de você fazer, quero montar um bar. Bom, na verdade eu estava conversando com o meu amigo Gilson Júnior e com o meu amigo Wilson Menezes na casa do Gilcinho, tomando uma cervejinha. Isso era mais ou menos uma quarta-feira. E o pior, que você fala que você é uma resenha. É uma resenha. Para mim, resenha é papo de jogador de futebol, cara. Já fomos um dia, por isso que nós temos esse vocabulário. Mas aí no domingo foi o aniversário do meu irmão na minha casa, eu conversei com a minha família e eles falaram assim, não, beleza, vamos fazer esse investimento em vocês, vamos te dar um pouco de credibilidade. Aí, você não tinha grana para montar, é isso? Não, eu não tinha grana para montar. Quem me deu o custeio de montar o bar foi a minha mãe e o meu padrasto, o Décio. Então, você já pagou eles? Já paguei eles. Oh, mentira, eu paguei nada, ainda devo. A gente nunca paga a família. Eu ia falar que o payback era rápido. Não, mas aí no dia seguinte, na segunda-feira, um priminho meu pequeno chegou lá em casa e falou assim, vamos dar uma volta aí que eu sei de um bar, eu sei de um restaurante que está para fechar
que a dona do restaurante falou assim, que eu estava de mudança para Ipatinga. Aí no que eu vi o lugar, uma casinha velha, assim, com aqueles tijolos coloniais, falei assim, o tipo de lugar que em Caratinga precisa, que tenha um acesso, que você possa ir de carro e andando até esse lugar. Inclusive que ali, na verdade, já tinha funcionado... Um restaurante. Isso. Então isso foi um dos fatores que potencializou a ideia de montar um bar, porque como já havia sido um restaurante, a infraestrutura do lugar já estava toda montada. Então, eu cheguei a almoçar uma vez como um restaurante lá. E me falaram que aquilo ali era uma casa de uma pessoa conhecida na cidade, que mexia com cultura também. Era a casa do Tião de Lima. Nós temos a graça ainda de ser a casa do Tião de Lima, que já tem uma história na cidade, onde já tinham pessoas que circulavam por lá. Então isso ainda deu uma maior projeção ainda também para o bar quando ele abriu. Onde que é? Lá na casa do Tião de Lima. Então a pessoa já conectava e falava assim, já sei onde é que é. Então já ia lá e começava a passar. Porque lá realmente, se você for olhar dentro do circuito da cidade, ele se distancia do eixo dos restaurantes. Isso aí. E o que é um ponto positivo. Que você entendeu como o cara montou um releasing aqui. Releasing é um resumo. O cara fala até de Porter, né? Michael Porter, forças, um economista americano aí. E você entendeu que isso, que muita gente poderia entender como ruim, para você entendeu como um diferencial. Sim, como um diferencial. Muitas pessoas me perguntavam, pô, mas você vai montar um bar aqui? E ainda tinha quando nós montamos o bar, a gente já tinha a ideia dele ter um horário pré-determinado por causa do local. Então isso ajudou a gente a montar o escopo do bar, o que seria o bar, como que seria o tipo de som do bar, iluminação, o tipo de mesa. Então, na verdade, é o seguinte, nós vamos descobrir no próximo bloco que o Cotinha montou um bar, não vou falar que é um bar temático, mas com um foco. Um apelo cultural. E nós vamos descobrir se é isso mesmo só no próximo bloco.